Hoje você vai aprender como criar uma loja virtual profissional passo a passo. Ideal para você que já tem um negócio, mas ainda não vende na internet. Ideal para você que quer vender produtos físicos, produtos digitais e até mesmo para você que quer ter o seu e-commerce de dropshipping. Qualquer um que queira vender produtos na internet pode ter uma loja virtual para facilitar toda essa transação. E é isso que você vai aprender a criar no vídeo de hoje, então não saia daí. Olá, eu sou a Cimeia e antes de mais nada, se você quer aprender marketing digital e todas as estratégias para vender produtos na internet, se inscreve aqui no nosso canal porque é sobre isso que eu falo por aqui. Aqui nós temos muito conteúdo bacana como esse conteúdo de hoje, que é onde você vai aprender a criar uma loja virtual profissional para vender os seus próprios produtos ou mesmo para criar essa loja virtual para alguns clientes e vender isso como serviço. Você pode usar essa habilidade para lucrar de várias formas. Agora vamos lá para a nossa aula prática. A plataforma que a gente vai usar para criar essa loja virtual profissional de uma forma bem simples é a plataforma da UOL. Aqui no canal a gente já tem um vídeo ensinando como criar um site usando a plataforma da UOL, que é muito fácil e você pode acessar esse vídeo também clicando no link que eu vou deixar na descrição se você quiser aprender como criar sites também. Aqui nesse caso a gente vai focar em loja virtual. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conseguir testar essa plataforma de forma gratuita durante um mês. Ah, Cimeia, mas eu quero fazer uma loja virtual profissional de forma gratuita. Não tem como, tá, gente? O gratuito não é profissional, simples assim. Você pode até encontrar recursos aí até para loja virtual, eu não sei se você vai encontrar uma coisa gratuita, mas se você quer ser realmente profissional, você vai ter que investir um pouco no seu negócio, se você quer fazer negócio de forma séria, tá? Então essa aqui é uma das melhores plataformas que existe hoje para você criar de forma simplificada e tem integração com algumas coisas ali bem interessantes que vai ser muito bacana na hora de você vender mais, que vai atrair mais pessoas para você vender. Então por isso eu escolhi explicar aqui como você criar essa loja virtual na UOL. E como eu falei, você consegue testar essa plataforma de forma gratuita durante um mês com o link que eu vou deixar aqui na descrição. Ou seja, durante um mês você consegue descobrir se você realmente gostou da plataforma, se você se deu bem, se vai funcionar para você, para o seu negócio. Então você tem um mês inteiro para descobrir isso. E se tudo der certo, então você vai ver que vale muito a pena pagar a mensalidade para você ter o seu negócio na internet. Agora vamos dar uma olhadinha no que essa plataforma aqui oferece de bom pra gente, tá? Primeiro que você tem esse teste gratuito durante um mês. E depois aqui é muito simples, né? A gente vai aprender esse passo a passo aqui, de como personalizar a loja, cadastrar produto e também fazer toda a configuração para que a nossa loja vá para o ar, tá? E aqui a loja conta com visitas ilimitadas, consultoria, loja responsiva, ou seja, ela funciona nos dispositivos móveis sem quebrar, né? Porque hoje a gente sabe que a maior parte do tráfego de internet já é de aparelhos móveis, então é muito importante isso daqui. Cálculo de frete automático, porque eles têm aqui integração com os correios, né? Então você não vai ter essa problemática. Ele vai calcular conforme o CEP ali da pessoa que está comprando na sua loja, relatórios completos e integração com as redes sociais, tá? Então aqui ela já vem integrada com o PagSeguro como forma de pagamento, com o Mercado Livre. Essa integração com o Mercado Livre ela é muito legal, porque a hora que você cadastra um produto numa plataforma, ele vai automaticamente para outra, então você não precisa gerenciar as duas em separado, você gerencia as duas diretamente aqui pelo sistema. Então para você que quer vender também pelo Mercado Livre, essa plataforma é ideal porque já tem essa integração e você consegue gerenciar tudo por aqui, tá? Então à medida que você vai estar vendendo na sua loja, você também vai estar atraindo muita gente a partir do Mercado Livre. E daí integração com Correios, né, para cálculo de frete, integração também com o Google Analytics para você rastrear todas as visitas aí do seu site e integração também com o Buscapé. E além disso tem várias outras ferramentas, tá? Então aqui tem alguns cases de sucesso e vamos já começar o nosso tutorial, que é o que importa. Clicando aqui no botão experimente por um mês grátis, você vai ou fazer o seu cadastro ou vai entrar se você já tem login no sistema, tá? O cadastro é super simples, né? Só clicar aqui em criar conta e preencher os dados, mas eu vou fazer login porque eu já tenho conta aqui. Aqui ele só vai pedir para eu ativar o meu produto de loja virtual, né? Sendo gratuito pelo primeiro mês. E depois eu vou clicar aqui em continuar. Pronto, aqui ele mostrou que já está tudo ok, como eu já tinha cadastro, então já deu tudo certo. Eu só vou clicar em acessar painel para finalmente entrar ali na minha loja para a gente começar a nossa criação. Aqui na lateral ele vai aparecer todos os produtos que você tem assinado com a UOL. Então aqui tem criador de sites, e-mails, domínios e aqui tem a nossa loja virtual, que é o que eu acabei de assinar. Então aqui em loja virtual no meu painel, que agora eu estou no meu painel da UOL,
E aqui eu vou ter que preencher os dados para vincular uma conta de PagSeguro, que é a ferramenta de checkout aqui de pagamento. Então, se você já tem conta, ele vai identificar aqui, mas se você ainda não tem, ele vai pedir para você preencher os dados aqui. Então, eu vou preencher aqui e já volto. Então, aqui eu vou enviar todas essas informações e aqui a gente já entra para uma página de bem-vindo. Então, bem-vindo para a sua loja. Para o seu primeiro passo, preparamos um passo a passo rápido para configurar e personalizar aspectos básicos para deixar do seu jeito, tá ok? Vamos começar? Então, ele tem aqui um assistente de criação que vai te ajudar com passo a passo básico. Isso é muito legal, porque por mais que você assista esse vídeo, na hora de criar pode ser que você tenha alguma dificuldade, então você pode seguir esse assistente. Eu vou clicar aqui em começar agora, porque eu quero te mostrar esse passo a passo, tá? Então, vamos lá. Essa primeira página aqui, a gente vai preencher aqui o nosso ramo de atividade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, livros. Então, eu vou simular aqui a criação de uma loja de livros, tá ok? Então, eu vou colocar aqui Livraria Cimeia. E ele já vai mostrar aqui o endereço da minha loja, tá? É um endereço temporário, que aí vem com essa extensão minhalojanowall.com.br. Não é legal, o ideal é que você use o seu endereço próprio, mas a gente vai ver isso mais lá pro final do vídeo, mais pra frente, tá? Vou clicar em continuar. O e-mail que será utilizado para acessar o painel administrativo, ele já buscou aqui do meu endereço de cadastro, então você pode colocar um novo e-mail e aqui você vai criar uma senha, tá, para acessar esse painel. Então você vai escolher sua senha e clicar aqui em finalizar e acessar a loja. Agora minha loja está criada e eu tô aqui no meu painel para fazer todas as personalizações. Então esse aqui vai ser o painel que você vai trabalhar no dia a dia para ver suas vendas, ver seus relatórios e também administrar, né, de forma geral aí a sua loja. Então aqui, olá administrador, vamos preparar a sua loja, siga as etapas para começar, tá ok? Configuração básica 5%, foi o que a gente fez agora. E aqui a gente tem um passo a passo, que é o que a gente vai seguir. Então, agora vamos preencher as informações da loja, tá? Então aqui ele vai pedir e-mail, telefone, endereço, informações adicionais. Então, vou clicar aqui em preencher informações. E aqui tem o remetente do disparo, que vai ser a forma que a sua loja vai enviar os e-mails para os seus clientes. Então, quando alguém entrar na sua loja e fizer uma compra, ele vai receber um e-mail de confirmação, vai receber e-mail de como vai receber aquela compra, vai receber os dados, né? E qual será o e-mail que vai enviar essa compra. Se você ainda não tem o seu domínio personalizado, esse e-mail aqui, você pode deixar o padrão, tá? Esse padrão aqui é o da própria loja. Então, por enquanto, vamos deixar isso aqui que a gente ainda não personalizou o nosso e-mail. Responsável, aqui você vai definir as informações da pessoa que é o gerente da loja. Então, por exemplo, vou colocar aqui eu mesma, né? Sou a responsável. Aqui você não precisa preencher todos esses dados de primeiro momento, dados da empresa, tá? Você pode preencher aqui com CNPJ e tudo mais. Endereço também você pode finalizar aí preenchendo com os dados que você tem. Informações adicionais que também serão exibidas no rodapé da sua loja, caso você queira colocar relacionado, sei lá, o endereço, por exemplo, próximo ao posto de gasolina, próximo a algum estabelecimento que é bem conhecido, né? Então você pode ajudar colocando uma referência ali. Preenchendo todos esses dados, você vai clicar aqui em salvar e esse é o nosso primeiro passo, tá? Tá preenchido aqui os nossos dados. Agora, uma parte muito importante nessa configuração da loja, mais importante do que esses dados iniciais aqui, é a parte de SEO. Veja que tem aqui a forma que a sua loja vai ser exibida pelos mecanismos de busca. Então, se a pessoa pesquisar lá no Google, vai aparecer lá todos os dados da sua loja. Então, aqui é ideal que você escolha informações bem coerentes com a sua marca, com os produtos que você vende, com o nicho que você trabalha, para que ele seja encontrado. Então, por exemplo, eu sou uma livraria, nesse exemplo aqui, eu vou colocar aqui livraria, é o título, né, da minha página, Livraria Cimeia, livros de marketing e desenvolvimento pessoal. Aqui na descrição você pode usar até 320 caracteres, então aqui o ideal é que você coloque uma descrição bem objetiva, né? Basicamente um parágrafo de informação sobre a sua loja. E nesse parágrafo você pode usar as palavras-chave relacionadas ao seu nicho. Então aqui no meu caso, que vai ser uma loja de livros de marketing e desenvolvimento pessoal, eu posso simplesmente escrever uma descrição aqui colocando ali palavras-chave como desenvolvimento pessoal, como mindset, palavras-chave como marketing, marketing digital, marketing de conteúdo.
escrever um parágrafozinho contendo todas essas informações. Isso vai ajudar a ranquear e também a sua loja a ser encontrada quando alguém pesquisar, por exemplo, livro de marketing, né? Então essa é a ideia desse SEO aqui para sua loja. Aqui também tem as palavras-chave, que são as meta keywords. Então você pode colocar aqui o recomendado até 20 palavras-chave separada por vírgula. Então aqui você pode usar exatamente as palavras que serão usadas pelo seu cliente na hora de buscar no Google. Então, por exemplo, livro de marketing, melhor livro de marketing, livro de mindset, melhores livros de desenvolvimento pessoal. Então aqui são as palavras que as pessoas vão pesquisar e seria muito legal se encontrasse na sua loja, tá? E depois essas informações aqui já são um pouco mais avançadas, a gente não vai mexer nisso agora, tá? O ideal é que depois você explore e preencha tudo, faça tudo certinho, quanto mais melhor. Vou clicar aqui em salvar e aqui nessa abinha você vai ter a questão de loja e manutenção. O que é isso? Se você já configurou tudo e você não quer que ninguém caia por acidente na sua loja porque você ainda não colocou os seus produtos ou ainda não está totalmente finalizada, você pode só colocar aqui, ó, inativo ou ativo. Se você colocar ativo, eu vou estar colocando a minha loja em manutenção e vai aparecer essa mensagem aqui que você pode e deve personalizar, tá? Nesse momento eu vou deixar a manutenção inativa e aí minha loja está no ar, tá certo? Tanto que para eu ver minha loja, se eu clicar aqui ó, em ver loja, eu já vou conseguir abrir o layout padrão que ele criou para minha loja. Só que a gente vai mexer em tudo isso daqui, tá? Então não importa agora. A loja já está no ar, mas se eu coloco aqui ela em manutenção, ó, vou ativar aqui, ele vai aparecer essa mensagem, ó, vou clicar em salvar e ele vai aparecer essa mensagem. Isso aqui é legal para, né, caso você já tenha acessos na sua loja, então pode ser que as pessoas caiam por acidente lá. Então é legal você deixar dessa forma. Mas se é novo, se o seu link é novo, sua loja, seu negócio é novo, então não vai ter perigo de ninguém cair, então você não tem que se preocupar com isso, tá legal? Agora aqui que a gente já fez as nossas configurações iniciais, vamos voltar para a página principal para seguir o nosso guia, tá? A gente já fez aqui a segunda fase, né? Então ele já tá aqui, ó. Iniciando aqui o processo, 25% concluído, e aqui a nossa próxima fase é escolher o layout da nossa loja. Você viu que ele abriu aqui o layout padrão, né? Mas não gostei desse layout aqui. Ele escolheu com base na categoria, na hora que eu selecionei livraria, então ele escolheu com base na categoria, mas você pode vir aqui e mudar para qualquer outro layout que você goste e adaptar para o que você precisa, tá? Então aqui nós temos algumas outras opções, como por exemplo tem essa Geek Store, vou colocar aqui em usar tema para a gente ver, aqui vou colocar usar cores do tema para ele mudar completamente o nosso tema. Agora ele trocou, eu vou atualizar aqui a minha loja e ele mudou, veja que ele mudou a aparência aqui em cima que estava de outra cor e aqui embaixo. Por quê? Porque isso aqui é um banner, é uma imagem que agora já é fixa da minha loja, tá? Então eu que vou ter que alterar isso daqui, mas ele já mudou para a aparência do site Geek. Só que eu prefiro uma coisa mais clean, então deixa eu ver se essa de cosméticos aqui é legal. Usar as cores do tema, vou atualizar a minha loja aqui. E aqui ele ficou, até gostei dessa cor aqui, né? Ficou aqui ó, o rodapézinho bem clean, desse jeito que eu gosto, tá bem simples, bem limpo, uma imagem bem limpa. Isso aqui é o ideal. Então vamos permanecer com esse tema aqui. Vou voltar lá para a página principal para a gente ir para o próximo passo. Aqui já estamos 50% com a nossa loja construída. Agora cadastre e publique seus produtos. Então vou aqui em cadastrar produto e aqui a gente vai ter muitas configurações, porque isso aqui é uma loja virtual profissional, tá, gente? Então, se você quer um painelzinho fácil de mexer, então você não vai ter uma coisa profissional. Por quê? Porque uma loja, quando você vende um produto físico, né? Se você vende produto físico, você sabe, você tem variações no produto, você tem um produto que é feito em tecido, outro já é feito em couro, você tem variações do material, você tem variação de cor, de formato. Então, tudo isso, só uma loja profissional vai conseguir te dar, só um layout profissional. E essa loja aqui, a ideia dela é ser profissional. Só que você que também vai precisar de recurso básico, também consegue usar simplesmente não mexendo aqui em variações, é só você não mexer aqui, é só você não mexer no que realmente torna esse produto um produto mais complexo. Então, se você tem produto simples, tá? Como um livro não vai ter variação de cor, não vai ter variação de capa, não vai ter variação de nada, vai ser só o livro em si. Então, é só você cadastrar sem mexer no resto, tá legal? Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, um livro, tá? Eu vou usar como exemplo esse livro que eu tenho aqui na minha mão agora, que tá aqui na minha mesa, e vou cadastrar ele. Então, vou colocar aqui,
Revolução 8020. Colocar aqui a descrição do produto, aonde que eu pego a descrição desse produto. Vou vir aqui, vou procurar, pegar em outro site, aqui na própria Amazon. É claro que você, criando a sua loja com seus produtos, a descrição é sua, né? Então você vai precisar criar as descrições do seu produto. O ideal é que ela seja otimizada, como a gente já falou, né? A questão do SEO é muito importante, que ela seja otimizada com as palavras-chave até para as pessoas encontrarem esse produto através da busca, tá? Então aqui vai a descrição do produto, detalhes, não precisa, código, aqui ele trouxe um código padrão, tá? Disponível para compra, sim. Quantidade em estoque, eu vendo isso aqui de forma física? Não, eu posso vender isso aqui se você vende como dropshipping, então você não tem que trabalhar com estoque. Preço de venda, quanto que tá esse livro? Vou colocar aqui, R$ 39,84. Vou colocar aqui R$ 45,00. Categoria, eu posso aqui incluir nova categoria, então posso colocar aqui desenvolvimento pessoal como categoria. Então selecionando aqui, né, como não tinha categoria, eu criei uma nova aqui. Veja que aonde a gente tem aqui o pontinho vermelho é onde é obrigatório, tá? Então eu não posso passar por essas fases sem isso. Então aqui eu posso colocar qual que é o peso desse livro, não faço ideia de quanto que pesa um livro, mas vamos colocar aqui 200 gramas, tá? Pacote, embalagem, caixa, rolo, enfim. Isso aqui é as medidas da embalagem que você vai fazer o envio. Então, se você faz o envio do seu produto, o ideal é que você coloque aqui todas essas medidas. E depois aqui a imagem do produto. Clico aqui em adicionar imagem. Vou lá na imagem lá que eu tenho do meu produto, que você tirou foto. Se o produto é seu, você tira foto. Né? Se não, você pega a foto oficial, geralmente essas fotos, imagens oficiais de produtos, se você vende um produto que não é seu, essas fotos oficiais, elas estão disponíveis para você trabalhar, tá? Deixa eu corrigir aqui o peso, comprimento, não sei, uma caixa para enviar um livro tem, sei lá, 30 centímetros de altura, aí vai depender da embalagem que você tem aí, tá? Ou se você, Cimeia, mas eu não faço envio, eu faço dropshipping, o meu produto é digital, coloca qualquer coisa aqui para representar, tá? Porque se o seu produto é digital, ele não vai ter frete, então você vai desativar o frete da loja, então tanto faz. Vou clicar aqui em cadastrar para a gente seguir os próximos passos e a gente vai ver tudo isso. Aqui ele está mostrando o produto que eu acabei de cadastrar e aqui vai ficar a lista de todos os seus produtos, tá legal? Aqui em categorias está aquela categoria que eu criei, então você pode já vir aqui de cara e cadastrar todas as categorias de produtos que você tem. Variações, como eu falei, é para o caso de você, né, ter produtos físicos que variam na cor, variam no material, então aqui você consegue criar todas as variações, então variação de cor, variação de número, variação de material. Eu vendo sofás e cada sofá tem sofá de couro, tem sofá de tecido X, tecido Y, então você vai incluir aqui características com as variações para na hora de cadastrar o produto e o cliente comprar, ele consegue selecionar tudo isso. Marcas, se você trabalha com marcas, né, de produtos, grupos de produtos, etiquetas promocionais e disponibilidade de entrega. Então tem todas essas configurações aqui na parte de gestão de produtos. Mas como a gente está fazendo uma configuração inicial, eu vou clicar aqui na logo para a gente voltar para a nossa página inicial e ir para o próximo passo para a gente ter a nossa loja, tá legal? Então o próximo passo é configurar entrega. Aqui ele já dá um aviso, o CEP de origem dos produtos já vem configurado de acordo com o endereço da sua empresa. Então aquelas configurações iniciais que a gente fez de endereço é que vão contar nessa hora, tá? E as formas de envio PAC e SEDEX já estão ativas. Então verifique se as informações estão corretas, tá legal? Aqui você vai ver se o seu CEP está correto. Se o seu CEP está ok, o CEP a partir de onde você vai fazer o envio está ok, é só você verificar aqui e ativar, quero ativar SEDEX 10, SEDEX hoje, que são as formas de entrega pelo correio. Se você quiser adicionar um valor, né, adicional para cada forma de entrega também. E aqui são as configurações básicas, tá? Tem configuração também personalizada, como retirar na loja, envio via motoboy, né, ou mesmo entrega digital, que você pode adicionar aqui também. Deixa eu colocar aqui uma entrega, por exemplo, entrega online. Vamos chamar de entrega online, tá? O nome da nossa entrega aqui. Vou colocar aqui localização personalizada ou estado, cidade aqui, que eu tenho que preencher aqui para onde que eu vou disponibilizar esse tipo de entrega. Então, entrega online, eu posso deixar isso aqui de forma abrangente, né? Aqui eu vou colocar só um número aqui, só para a gente passar aqui, né, por essas etapas. Prazo de entrega, mas a gente consegue deixar um 0 aqui. Não, tem que deixar um pelo menos.
adicionar a localização e pronto. Então a gente faz essa entrega online, né, para todo o país. Então eu vou cadastrar essa forma de entrega e pronto, dessa forma eu consigo disponibilizar isso lá no meu carrinho. Para você que vai usar realmente, vai fazer o frete, deixe isso aqui ativo, mas se você for fazer uma coisa online ou se é dropshipping, desativa aqui Correios, tá? Desativa aqui o Correios e deixa somente aqui está inativo, deixa ativo aqui somente essa entrega online ou enfim, entrega via outro pagamento. Ah, Simeia, eu vou cobrar uma taxa fixa de entrega porque eu vou fazer dropshipping. Então você adiciona aqui uma taxa fixa, né? Você tem como fazer aqui uma cobrança fixa. Aqui, por exemplo, vou cobrar padrão R$20, que é mais ou menos o que eu pago, tá? Então você vai adicionar aqui o valor fixo também. E também tem a opção de frete grátis, né? Frete grátis, que é melhor ainda para o caso de você entregar produto digital, ou mesmo aqui nesse caso, seria uma campanha de frete grátis temporária no seu site. Frete grátis nos próximos 30 dias, ou no Black Friday tem frete grátis, tá? Então você vai criar aqui também essa campanha de frete grátis. Então agora a nossa forma de envio está configurada e aqui ele dá o parabéns, né? Voltando para a página inicial, você terminou a primeira fase e já pode começar a vender. Então aqui a gente tem aí o resumo da nossa loja, né? Com pedidos, produtos mais vendidos, perfil do consumidor, é um resuminho das nossas informações, tá legal? Agora voltando aqui para minha loja, eu vou atualizar aqui para a gente ver o nosso produto, tá? Nosso produto não tá aparecendo aqui, mas ele tá aqui a categoria, tá? Então a categoria tá vindo para o menu e clicando nessa categoria ele vai abrir os meus produtos aqui. Por que esse produto não está aparecendo na home, na página principal aqui da minha loja virtual? Eu quero que apareça. Então vamos lá voltar para os nossos produtos e vamos editar ele para aparecer na nossa página principal, tá? Vou colocar aqui em editar e tá aqui a nossa opção de exibir na página inicial. Isso aqui foi uma coisa que eu passei batido e às vezes pode acontecer, tá? Então eu vou deixar aqui para aparecer na página inicial e vou salvar e vou atualizar de novo aqui a minha página. Então aqui tá o nosso produto na nossa página inicial, tá? Então tá aqui em produtos em destaque. Agora nós temos vários outros recursos aqui que eu recomendo que você explore para que você conheça melhor todo esse painel aqui. Eu não vou explorar item por item, porque senão essa aula ia ficar com 4 horas de duração, né? Aqui a gente já tem a nossa loja online. Se você cadastrar vários produtos aqui, ele vai distribuir ali, vai ficar bem bonitinho aqui na página principal da sua loja. Você pode também aqui no design mexer aqui nos banners, tá? Então a gente tem esse banner hoje ativo na nossa loja aqui, tá? Que é esse banner principal e você pode trocar aqui esse banner ou simplesmente remover, tá? Deixa eu desativar esse banner aqui. Se eu remover ele aqui, ele vai desaparecer da minha loja e aí eu posso colocar um banner diferente, eu posso simplesmente deixar sem banner também, mas o ideal é que você tenha sempre, né, um banner. Aqui ele tem outro banner aqui embaixo também, então eu posso remover também esse banner. E aqui ele ficou só o meu produto. O ideal é que você venha aqui e personalize, tá? Se eu clicar aqui em cadastrar, eu consigo criar um novo banner, tá? Vou colocar aqui um banner na nossa página principal. Selecionar aqui um banner full, que daí é a nossa página inteira. Validade, eu quero que esse banner aqui é só da Black Friday, então quero que ele dure agora só o mês de novembro. E esse banner aqui vai ter link para o meu produto, para esse livro aqui que está em promoção na Black Friday, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Vou pegar esse link aqui do meu produto, vou mostrar ele aqui na página principal e também quando entrar em categoria. Veja que aqui ele recomenda, tá? O tamanho do seu banner. Então, a largura recomendada é 1900 e a altura livre. Nesse caso, você pode vir aqui no Canva e criar o seu banner aqui, tá? Eu sempre recomendo o Canva, aqui é um aplicativo bem bacana. Então, você pode vir aqui, ó, qual que é o tamanho que ele recomenda? Ele recomenda aqui 1900 por uma altura livre. Então, eu vou clicar aqui em criar, vou colocar aqui a dimensão personalizada, 1900, a altura eu vou colocar 300, tá? Fazer um bannerzinho mais baixinho. Aqui eu posso colocar aqui, deixa eu escolher um fundo aqui, pra gente fazer um banner aqui bem rapidinho. Vou colocar um fundo aqui e vou colocar aqui um texto aqui, né? Da nossa Black Friday. Digamos que isso aqui é alguma promoção, você coloca ali a imagem do produto. Então eu vou baixar essa imagem aqui pra gente usar na nossa loja. E aqui está a nossa imagem. Eu vou fazer upload dela aqui, abrir e vou cadastrar esse banner, conforme essas configurações aqui, tá? Então, vou clicar aqui em cadastrar. Aqui é campo obrigatório, pode deixar randômico ou não. Vou deixar não, como a gente só tem um banner, né? Então, dá para deixar assim.
aqui na categoria também. Depois aqui no segundo passo, categorias, que ele vai aparecer. Como eu selecionei aqui para aparecer na página de categoria, eu posso falar aqui que eu quero que apareça só na categoria desenvolvimento pessoal, ou posso deixar, né, simplesmente todas as categorias. Então, vou clicar aqui em cadastrar, salvar, e aqui tá certo, o nosso banner tá cadastrado. Vamos atualizar a nossa loja aqui, voltar para a página principal, e aqui tá a nossa loja com o nosso banner agora, ficou até mais bonita, né, um banner colorido assim, e os nossos produtos aqui embaixo. Se eu clico na categoria, o nosso banner também vai aparecer, que foi a configuração que a gente fez. E aqui também os produtos e todos os detalhes de produtos. Essa questão aqui do formato de mostrar, da categorização aqui, tá? Tudo isso aqui é automático, você não tem que se preocupar. Então, se eu vir aqui e entrar nesse produto, eu clico aqui em adicionar o carrinho, tá? Ele foi lá para o carrinho, a pessoa pode continuar, pode finalizar a compra. Aqui ela consegue já até calcular o frete também de forma automática. Então é bem legal que é uma loja profissional de verdade e super simples, né, de você trabalhar. Como você viu aqui, a gente já tem aqui nosso produto, por mais que ele tenha aqui bastante coisa, e eu acho legal você dar uma explorada em tudo isso daqui, porque às vezes você pode descobrir coisas úteis, né, como aqui, por exemplo, olha, tem aqui Mercado Livre para você integrar. Tem também integração aqui com o Instagram, então vale a pena você explorar todas essas ferramentas aqui. Aqui em relatórios também vê muita coisa, configurações da sua loja. Tudo isso vai tornar a sua loja cada vez mais profissional. Agora, um detalhe muito importante que a gente precisa resolver é a questão do link da nossa loja, né? Se a gente abre aqui, a gente está com esse domínio aqui temporário, mas se você quer colocar aqui o domínio da sua loja, né, o endereço livrariacimeia.com.br, por exemplo, nesse exemplo aqui, como que a gente faz? Para isso a gente precisa ou registrar um domínio ou já usar um domínio que a gente já tem. E para associar esse domínio aqui, a gente precisa ir no painel principal da UOL, né, que é esse painel aqui, onde estão os nossos produtos. Aqui em loja virtual, ele vai aparecer aqui tudo que está relacionado à sua loja. Então, se você tem domínios registrado aqui relacionado, vai aparecer aqui. Aqui ele está aparecendo, né, o nosso domínio principal hoje, que é o temporário aqui também. Então, para isso, para associar o nosso domínio na nossa loja virtual, então a gente vai precisar vir aqui, ó, associar novo domínio. Então, clicando aqui, ele vai me trazer essa página aqui onde eu posso registrar aqui, por exemplo, né, livrariacimeia.com.br, que eu consigo registrar esse domínio, ou eu consigo usar um domínio que eu já tenho. Aqui eu posso adicionar um domínio que eu já registrei em outro lugar, tá? Esse daqui é um domínio que eu registrei em outro lugar, e esse aqui é um domínio que eu já registrei aqui na UOL. Mas o ideal é que você registre aqui o seu domínio, caso você ainda não tenha, porque aí ele vai associar automaticamente a sua loja. Como, por exemplo, esse domínio aqui eu registrei aqui na própria UOL, então é muito fácil de associar minha loja. Eu vou clicar aqui em usar este, para a gente associar automaticamente a loja. Veja aqui, ó, o domínio acima está associado ao seu produto. Vou clicar em continuar e ele vai falar aqui que foi associado com sucesso à loja. Então, se você fizer o registro aqui pela UOL, nessa hora aqui, ele vai acontecer essa associação de forma automática. Então, veja que voltando aqui para essa página inicial, ele vai estar aqui associado à minha loja. Ele vai demorar um pouquinho aqui para mexer nas configurações, mas ele vai estar aqui. Diferente desse aqui que vai acontecer automaticamente, esse aqui eu preciso alterar os servidores DNS, tá? Então, esse e-mail, mas eu não sei o que é isso, isso aqui já é uma coisa mais avançada, então a gente não vai entrar nisso, que o objetivo aqui é a gente ser simples. Por isso que eu recomendo que você aqui, ao associar novo domínio, registre ele aqui na hora, porque vai acontecer tudo automático e não vai demorar muito para ele ficar ok na sua loja, tá? Então, quando ele terminar essa associação aqui, aí ele já vai estar ativo no lugar aqui do domínio da minha loja. Agora, se você quer testar esse sistema, o link está na descrição para você testar por 30 dias de forma gratuita e você finalmente vai conseguir ter a sua loja virtual profissional rodando e atraindo clientes e fazendo muitas vendas. Agora, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos nas suas redes sociais, porque tem muita gente querendo trazer o negócio para a internet e não sabe como. E criar uma loja virtual é um passo muito importante para quem vende produtos. Então compartilhe nas suas redes sociais. Não esquece também de deixar o seu like, deixar seu comentário aqui me contando se você vai colocar isso em prática, se você vai criar a sua loja. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.